Alô, Fernando! Muito bem, está começando mais um podcast 50 a mais. Eu tô curioso para ver o que vai Legítimo dar hoje representante aqui. dessa geração. Que sabe contar história, sabe ser curioso. Ele aplica o verbo de ser curioso, da curiosidade, né? Melhor do que ninguém, né? Melhor do que ninguém, né? Você tá curioso? Vamos Nós lá. também. Estamos aqui com Marcelo Duarte, alegria imensa de receber. Marcelo Duarte é jornalista, escritor, palestrante e principalmente curioso profissional, como ele gosta de dizer sempre, né, Marcelo? Adoro. Bem-vindo, bacana demais ter Legal, você aqui. Fernando, Fábio, prazer também estar aqui com vocês. A gente tem muitas coisas para perguntar, para começar. Você, dentro desse universo enorme do que é ser curioso, qual é a sua principal área de atuação? De uns tempos para cá eu descobri que um conceito novo, né, que se diz muito hoje, que a curiosidade é uma grande habilidade, que as pessoas têm que desenvolver para o futuro, é exatamente você não ter uma área de atuação, é de você olhar tudo com esse olhar curioso e fazer conexões, né? Antes, quando eu comecei na carreira, todo mundo falava em especialidade. Então, eu comecei na imprensa esportiva e todo mundo achava que eu tinha que me dedicar a isso, só pensar nisso. E aí eu comecei a descobrir que não, que o bacana era começar a olhar outras coisas que pudessem me ajudar nas conexões do esporte. De olhar aquilo e falar assim, poxa, como é que o esporte eu posso falar de história, de geografia, como eu posso falar de ciências. Então, hoje eu te digo assim, para mim tudo pode ser curioso, né? Tudo. A gente pode estar conversando aqui, eu vou estar olhando uma coisa aqui, outra ali, e pode ser que não sirva para nada naquele momento, mas daqui a pouco eu posso fazer uma conexão e descobrir uma história, né? Descobrir uma coisa que ninguém falou ainda, uma história que pode ser contada, ou eu posso contar de outro jeito. Então, eu te digo que hoje o meu olhar curioso é para tudo. E isso é uma coisa inata? Você era um moleque curioso? Ou você aprendeu a ser curioso pelo ofício do jornalista? Eu digo, Fábio, que por ser muito tímido, ainda sou um pouquinho, mas eu disfarço hoje melhor, mas por ser muito tímido, eu gostava muito de ler, ficar pesquisando as coisas, eu não perguntava tanto, eu tentava descobrir por conta própria. Então, ia atrás de enciclopédias, ia atrás de livros, gostava muito de revistas, eu pedia para o meu pai assinar jornal. Então, eu fui desenvolvendo essa capacidade de ficar olhando, né, tudo que estava acontecendo. E aí, quando eu decido fazer jornalismo, porque eu queria ser escritor, na verdade, né? Eu queria ser escritor, mas todo mundo falava, não, olha, escritor não é profissão, não dá dinheiro. E, de um certo modo, é verdade. Mas tinha esse olhar de... Mas aí você tinha que escolher jornalismo, que também não dá? Como é que faz? Mas aí o jornalismo tinha muito da minha vontade de conhecer o mundo. Porque quando eu era criança, todos os meus colegas queriam ser jogador de futebol. E eu era tão ruim, mas tão ruim. Sabe aquele último a ser escolhido? Né? Eu era traumatizado nas aulas de educação física. Aí eu falava assim, não, jogador de futebol eu não vou ser. E aí eu pensava que profissão eu podia ser. E aí eu queria muito conhecer outros países, né? Eu colecionava selos, eu era filatelista para ficar vendo os selos de outros países, para ver o que tinha no mundo. Falei assim, vou ser piloto de avião. Aí resolvi que ia ser piloto de avião, que era para conhecer o mundo. Só que nesse intervalo, o meu pai coleciona cartões postais e para todo mundo que viajava ele pedia cartões postais. E meu pai tinha uma prima já falecida que foi uma grande jornalista, Maria Cristina Gama Duarte. Ela viajava muito a trabalho e ela mandava cartões postais para o meu pai dos lugares mais legais do mundo. Então, de repente, estava lá meu pai, chegava, cartão postal do Japão, da Tailândia, da Alemanha. Aí eu olhava aquilo e falava assim, para que eu vou ser piloto de avião? Eu vou ser jornalista, eu gosto de escrever, né? Para mim era gostar de escrever. E aí falei, e porque piloto de avião deve ir sempre no mesmo lugar, né? E jornalista, não. E aí, muito incentivado por ela e pelo marido dela também, jornalista, o Celso Quinjô, falei, não, vou ser jornalista, né? Foi um momento muito importante da minha vida essa decisão. E aí eu tive que aprender a me libertar da minha timidez para
fazer perguntas, né, para conseguir perguntar para as pessoas, para contar as histórias. Isso foi ótimo. E melhor ainda quando eu comecei a fazer rádio, né? Aí foi... eu me libertei de toda a timidez, tudo, porque falei, agora não tem jeito, eu tô na frente de um microfone, eu não posso ficar tímido, eu tenho que ficar falando, né? E o rádio te dá um treino, assim, maravilhoso. Eu via muito rádio? Ouvia muito rádio, principalmente esportes, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei. Marcelo, um menino que ouviu muito rádio, que colecionava selos, cartões postais, certamente gostava de visitar a banca de jornais para ver as revistas, para ser um deslumbre total, né? Com aquela possibilidade que uma banca de revista apresentava para a gente. Você acha que hoje aqueles estímulos que você tinha são maiores do que as crianças de hoje, que são hiperestimuladas? O que você teve foi um motor mais potente do que o que existe hoje? A minha sensação é que eu não tinha acesso a tanta coisa, mas eu tinha acesso a coisas melhores. Então, eu de fato era um explorador de banca de jornal. Eu fui meio que alfabetizado com a revista Placar, que era a revista de esporte da minha época. Então, toda terça-feira saía a revista. Eu chegava às 8h15 na banca, que era o horário que o jornaleiro chegava com a revista. Ficava bravo quando aumentava de preço, porque eu tinha que voltar para casa para pegar mais dinheiro, né? E isso fazia eu perder 15 minutos de leitura. Você lembra do cheiro da revista? Super. Você lembra, Doc, o cheiro da revista nova? Eu assim? lembro o cheiro da Playboy, da Placar. Trabalhei lá. Revistas tinha uma certa curadoria, aquela coisa toda que me dava a sensação de, primeiro, de estar lendo, né? Que isso, para mim, era muito importante. Eram jornalistas super bons que estavam escrevendo ali. Então, eu aprendia a escrever, eu via fotos, eu via tudo aquilo. Tinha esse sentimento. Hoje, a gente recebe uma quantidade absurda de informação inútil, né? A gente não consegue mais fazer a curadoria do que a gente vê. Né? Quando as redes sociais surgiram, eu achava o máximo, porque eu escolhia quem eu queria ver, o que eu queria ver. Hoje não, o que menos você vê é o que você quer ver. Eu dei o exemplo da Playboy, parece que eu estou brincando, é pornografia ou não é pornografia, era mulher pelada, mas era uma revista muito boa, eu trabalhei elaborada. 2 anos na Playboy. Eu comprava só para ver as entrevistas. Essa é a desculpa que todo mundo dá. Não, né? Também não Tô te falando. As entrevistas, os editoriais eram muito legais, né? Não, eu trabalhei 2 anos. Foi diretor também, né? Foi meu diretor lá. Então. Eu trabalhei 2 anos na Playboy e eu te diria assim, as melhores reportagens que eu fiz na minha vida foram lá. E lá, assim, o grau dos jornalistas que escreviam na Playboy era primeiro time, assim. Tudo bem, às vezes brincavam. Vocês estão só fazendo matérias boas para justificar depois para o cara levar para a revista com a mulher para casa. Mas a gente tinha coisas... a Playboy tinha uma seção chamada O Livro do Mês. A gente comprava os direitos de 1, 2 capítulos de livros que tinham saído nos Estados Unidos, que eram best-sellers, que não tinham chegado no Brasil. A gente traduzia e lançava antes. As entrevistas de Playboy, depois caiu muito, mas naquela época que eu fiz, anos 90, eram, assim... As entrevistas dias, né? Era uma página amarela, acho, uma página diferente que tinha uma entrevista. Que a página amarela da Veja era 3 padrão, páginas. Né? Playboy eram entrevistas de 10, 15 páginas. Era bem legal. E eu fiz algumas, e de fato a gente tinha que sair para fazer com o entrevistado com 100 perguntas, pelo menos, pensadas. Você passava uma semana com ele. Vamos dizer, o manual de redação da Playboy dizia que, olha, as primeiras 3 horas é só para você esquentar o teu entrevistado. Talvez você não vá usar nada daquelas 3 primeiras horas. Você vai lá, né? Pergunta onde ele nasceu, como foi a infância, aquilo que já estava publicado, que era para você ganhar simpatia, o entrevistado... Coitado de nós que fazemos tudo em 1 hora aqui. Mas tem a parte da maciada também. É que depois que começa. É aquela plaquinha, confia em mim, sou repórter. E você sabia que você tinha que deixar as perguntas mais espinhosas, perigosas, né? Pro final. Era do Sempre tinham aspas fantásticas. Falou assim, olha, agora eu vou fazer. Se o cara mandar embora... Pelo menos a entrevista já está salva. A antipatia do cara, pelo menos você já garantiu o normal. Agora,
deve dar uma melancolia você passar numa banca. Eu moro no centro de São Paulo, eu vejo as bancas de revistas, não tem nem jornal mais. Jornal só para cachorro. Que tristeza, né? Jornal para cachorro é só para limpar o cocô do cachorro? Não, para o cachorro ler, né, Doc? Até cachorro São Paulo é inteligente. Um jornal para forrar. Sério? Só, não tem mais jornal. Um pacotinho de jornal para o cachorro. Custa R$15 um tolocinho assim. Muito triste, não? Super triste. Eu assino ainda jornal físico. Também. Até por uma questão de... Quando eu estou na rua com o jornal físico, as pessoas me param. Oi, você lê jornal? Que coisa é essa? O que é um jornal, né? Isso se não chamar a polícia, pessoal, tem um cara estranho. Mas quando você no avião você abre um livro. O avião é sempre. Ele não ligou o celular e está lendo um papel grande aqui. Quando eu leio no avião, sempre a pessoa do lado se espanta. Sim. E quando eu vejo alguém lendo jornal, eu vou lá e cumprimento. Valeu, amigo. Estamos juntos. Eu acho que as revistas ficaram muito pobres, né? Que revista antes era o melhor fotógrafo, os melhores jornalistas, você via um cuidado, assim, né? Hoje, você pega e fala, nossa, eu já vi isso, já vi isso, já vi. Eu pensando que qualquer pessoa pode publicar alguma coisa. Sim. E naquela ocasião, você tinha um diretor, um curador, um cara que falava assim, não, peraí, isso aqui tá uma merda. Isso. Não vai sair. Isso. E hoje, como é que você sabe o que é bom e o que não é bom? É difícil, né? É isso. Eu acho que tinha um trabalho de curadoria. Tem muita gente que vai dizer, mas estava na mão de poucos grupos, de poucas pessoas decidir o que você vai ler e o que não vai ler. É verdade. Mas o contrário disso é uma quantidade de coisas, e hoje ainda com inteligência artificial, tem gente publicando em rede social, coisas que elas nem pensaram, né? Elas põem qualquer coisa. Mas, Marcelo, você com 4 Copas, 5 Olimpíadas, né? E essa vastidão de informações que uma única Copa, uma única Olimpíada pode dar para um repórter, né? Você tem essa capacidade de ter essa experiência. Qual a ligação disso tudo, desse mundo do esporte, da Olimpíada, do futebol, com a curiosidade? Foi aí é ali que acende a faísca? Não, na verdade, quando eu vou para Copas e Olimpíadas, os meus chefes perceberam que eu era uma pessoa que tinha um olhar diferenciado. Então, assim, você precisa cobrir uma Copa do jeito tradicional, indo nos treinos, ouvindo jogadores, ouvindo o técnico, contando como foi a partida. Mas eventos como Copas e Olimpíadas, elas são tão ricas com personagens, no lugar que ela acontece, que eu sempre era escalado para fazer uma crônica, que era uma reportagem em forma de crônica, mostrando o que muda no país, o que aquele país tem de diferente que tem a ver com futebol, né? Então sempre eu fui para mostrar um pouco do ambiente e de outros personagens, né? Então, só para dar um exemplo, eu fui na Copa de 2014 escalado para fazer um jogo Coreia e não lembro quem, que era no Beira-Rio, em Porto Alegre. E eu lembrei que o que seria a geral do Beira-Rio antigamente se chamava Coreia. E aí eu fui lá fazer o jogo, mas eu fui atrás de um historiador para explicar por que era Coreia. Eu não vou lembrar agora o que era, mas eu fiz essa matéria. População, talvez? Eu não lembro. Tinha eu acho que eles chamavam as mulheres de Coreia, eu não lembro, mas eu fui atrás de um historiador para contar essa história. Então eu fui fazer um jogo que eu podia lá contar, olha, a Coreia deu 3 chutes no gol, eu não lembro quem era o adversário, deu 4, e foi assim, não, aí eu fui fazer diferente. Então eu tinha chefes que começaram a olhar e falar, não, você vai fazer o que é o que é a tua característica. A gente não quer que você faça a matéria convencional. Eu lembro que uma vez eu falei assim, todo mundo faz desse jeito, eu vou fazer também. Acho que eu estava nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Aí o editor me chamou e falou, Marcelo, não. Você não. Se é para fazer isso, eu pego outro. Eu quero que você faça de um outro jeito. Né? Eu falei, tá bom. Mas, assim, porque uma competição como a Copa do Mundo e a Olimpíada tem uma coisa maravilhosa que é a bandeira, né? Uhum. Que é uma curiosidade muito grande. Por que a bandeira é do jeito que é, né?
bandeira da Croácia, por exemplo. Lembro de um jogo lá em Salvador, o pessoal torcendo para a Croácia pegou um pano de mesa. Essa brincadeira tradicional. Tradicional, eles vão lá torcer. Ou joga xadrez na bandeira. E vem daí mesmo, né, também, né? Assim, eu sei que você gosta de bandeira, eu também adoro bandeira. Eu cheguei até a fazer um livro sobre bandeiras que hoje nem está mais em catálogo, mas é um tema que eu adoro. E eu sempre procurei explorar isso até nas coberturas. Eu lembro que eu fazia um quadro na Olimpíada de 2004, em Atenas, que era justamente ir para a porta dos estádios e parar as pessoas, né? Então eu identificava a bandeira, eu sabia a nacionalidade do cara. Falava assim, você tem alguma coisa aí com você que representa o seu país? Isso era muito legal. Que aí o cara tirava a carteira e mostrava lá uma nota de dinheiro e explicava o motivo, ou mostrava um botão que tinha alguma coisa, ou ele pegava um cartão e fazia. Então essas coisas tinha orgulho de funcionavam. Né? Falava assim, aí um dia eu achei um cara das Ilhas Maurício, eu falei, gente, em que outro lugar do mundo eu ia estar conversando com alguém das Ilhas Maurício? Né? Então eram coisas muito legais. Em 2004, quando eu fui fazer a Olimpíada na Grécia, eu já morava com a minha esposa há 4 anos, a gente não era casado. Aí eu cheguei lá, eu cobri pela ESPN Brasil e falei para o José Trajano, falei assim, olha, eu tô com uma ideia de me casar na Grécia, de mostrar como é um casamento grego, porque o filme Casamento Grego já fazia sucesso. Ele amou a ideia, aí eu comecei a produzir, eu saí daqui do Brasil com todos os meus documentos, meus e os dela, traduzidos em grego, né, aquela tradução juramentada, uma coisa, não lembro o nome. E aí eu já tinha produzido um padre lá que ia nos receber. Então eu fazia as minhas reportagens no período da tarde, mas de manhã nós fomos mostrando toda a burocracia para fazer um casamento na Grécia. Então a gente foi no cartório, fez a proclama, a gente foi comprar, tem que ter os noivos têm que ter uma auréola, sim, tem que comprar. Casamento ortodoxo, né? Tipo uma coroa de flor que o padre. Não é isso, umas florzinhas. Aí eu fiz a conversão. Flor, assim. Eu fiz a conversão de católico apostólico romano para católico ortodoxo lá. Então eu fiz o batismo e a gente foi mostrando. Né? O padre ortodoxo tinha a esposa, eu mostrava a mulher do padre. A gente foi almoçar na casa dele. Aí, quando nós voltamos para o Brasil, a ESPN lançou um mini-doc chamado Casamento Grego 2, mostrando toda a nossa preparação para o casamento. Então, eu fazia sempre gostei de fazer esse tipo de coisa. Assim, no jornalismo tem uma máxima que as perguntas são mais importantes que as respostas, às vezes, né? E para um curioso, isso é fantástico, né? Boas perguntas, né? Hoje tem uma máxima que tudo que você quer está na internet. E eu posso provar que não é verdade. Porque tem muita coisa a ser explorada. A gente acha que às vezes as coisas estão lá e elas não estão. Hoje, eu estou me dedicando às redes sociais a procurar, né? Nem sempre eu consigo, mas eu tenho me esforçado muito para procurar coisas que não estão contadas ainda. E tem muita história de marca com essa coisa de empresas que ficam trocando de dono, que as histórias vão se perdendo, ninguém mais sabe nada. Então... Futebol tem grandes exemplos, times que acabam, que fundem com outros. Lá no Recife tem o antigo América, que foi o time do João Cabral de Melo Neto, um time antigo, tradicional, acabou, sumiu. E no caso do futebol, ainda a gente tem a sorte que tem umas pessoas... que se dedicam muito a contar e guardar a história dos clubes. Porque se dependesse dos clubes, o clube não tem o menor interesse na sua história. Menor, né? É o dirigente que quer agora contratar um jogador caro para ver se ganha alguma coisa. Ele não está nem aí pro pesquisador. E eu posso te dizer, eu lido com futebol há muito tempo. E todo clube tem lá um obstinado que vai atrás dos jornais antigos e procura as fichas. Dizem que um jogador aqui do Floresta, que virou São Paulo, foi melhor que o Pelé, o Friedenreich. Aí inventaram uma história de que o Friedenreich tinha mais gol que o Pelé, que não era verdade. Dizem que ele jogou mais, mas ele jogou num time que também virou o São Paulo Futebol Clube.
Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Então, tem gente que diz que o cara era melhor que o Pelé. Foi com certeza um grande jogador, mas não foi melhor que o Pelé. Né? Os números comprovam que não. O Pelé... Já tentaram comparar todo mundo com o Pelé, Messi, Maradona, mas o Pelé é muito superior. Se você começar a fazer os feitos do Pelé e com a idade que ele fez, é incomparável. Você pode dizer assim, o futebol agora está mais violento, o futebol agora está mais pegado, mais forte. Será que o Pelé ia conseguir fazer tudo que ele fez hoje em dia? De repente levar uma butinada no primeiro tempo e ficar 6 meses sem jogar? Mas não dá para saber. Aí a gente começa a fazer um exercício... Aí é loucubração demais. Mas comparando com os outros jogadores da mesma época... Era uma coisa abissal, né? Os gols que ele fazia, as jogadas que ele fazia. Mas por falar em gol de Pelé, dizem que o melhor e mais lindo gol que ele fez contra o Juventus, ninguém filmou, né? Então não tem na internet, né? Não, o único registro que se tem é no filme Pelé Eterno, feito com computação gráfica. Então os jogadores que participaram do jogo contaram como foi e fizeram na Rua Javari a computação gráfica. E tem uma outra história que... o Pelé fez um jogo contra o Fluminense no Maracanã, que ele fez um gol maravilhoso, e esse gol é que deu origem à expressão gol de placa, que foi criada pelo Joelmir Betting. O Joelmir Betting era repórter do jornal O Esporte, ele viu o gol e chegou na redação e falou, olha, o Pelé fez um gol impressionante, driblou 4 lá no Maracanã, e eu acho que a gente podia fazer uma placa, né, em homenagem a esse gol para colocar no Maracanã e tal. E daí nasce a expressão gol de placa. E o curioso é que esse jogo foi televisionado. Só que quando acharam esse filme, esse gol maravilhoso tinha sido picotado. Alguém tirou essa parte e nunca se achou. Então você tem o começo da jogada. Sabotador, assim. Alguém pode falar, não, eu vou pegar isso aqui e ficar pra mim. Eu vou ter o gol mais bonito do Pelé guardado pra mim. Só que nunca se achou. Então você tem o começo da jogada e o fim. Alguém cortou. O futebol dá esse pano para manga, mas o Brasil inteiro é também um campo vasto para um curioso como você, né? As pequenas cidades, as regiões, as diferenças regionais, os sotaques também, né? Amo tudo isso. A gente brinca, né? Nas minhas férias com a família, a gente gosta muito de praia, né? Eles gostam mais do que eu, mas a gente gosta muito de praia. Mas hoje a gente divide, fala assim, a gente passa metade na praia e vamos, né, quando a gente vai para o Nordeste, vamos metade para o interior. Eu gosto das pequenas cidadezinhas. Os nomes das cidades? Maravilhosos, não? Depende do lugar que você tá, né? Mas Pernambuco tem Buenos Aires. Sim, mas eu não chego a esse grau de requinte. Eu procuro alguma coisa no caminho, assim. Sim. Mas Buenos Aires, olha que lindo, parece que no sertão pernambucano, na entrada, é fora longe do Recife. A gente tem umas coisas, Califórnia, acho que é no Paraná, tem Céu Azul, a cidade mais bonita é Céu Azul, o nome da cidade. Tem Antagorda. Antagorda, no Paraná? Não, Antagorda... Qual que é uma que é no sul? Santo Antônio da Alegria, nós fomos gravar lá. Feliz Natal no Mato Grosso. Feliz Natal. Sabe a história dessa cidade? Feliz Natal, Lucas do Rio Verde, são os colonizadores chegando, eu lembro que eles pararam né, estavam andando ali, pararam e fundaram a cidade no dia do Natal. E aí botaram Feliz Natal na cidade, ficou Sorriso no Mato Grosso. Mas o sorriso parece que não é por causa do sorriso, é porque é só riso de arroz. É? Essa eu não sabia, não. Olha lá, curiosidade. Essa eu não sabia, não. Interessante, né? Lá no Rio Grande do Sul tem Tristeza também, né? Tem uma cidade chamada Tristeza. Não vou dizer que eu decorei tudo isso, mas você. Tem o Pacifica, no Rio Grande do Norte. Pacifica é lindo também. Passa e fica ou pacifica? Não, passa e fica. Sim. É uma do Gostoso? É Santo Antônio do Gostoso? Como que é? São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. Onde será que tiraram isso, né? Agora, vai. Não, eu ia te perguntar se você é aquele cara que, quando editou o Guia dos Curiosos, pegou tantas peculiaridades e curiosidades, que é aquele cara que está viajando com os filhos no carro, assim, e fala assim, por que será que... Você tem essa coisa de ficar citando, de ficar cutucando as pessoas? Quando eu sei, eu falo, né? Mas eu gosto de conhecer, de perguntar. Então...
a gente foi nessas férias para Aracaju. Aí eu falei, gente, tem uma cidade aqui perto, chama Laranjeiras, vamos para lá? Né? Aí a gente pega o carro, vai, aí visita, vê tudo que tem, aí pergunta, come na cidade. Aí quando a gente foi para Campina Grande, a gente viu um restaurante especializado em carne de bode. Aí eu falei, gente, eu vou lá. Aí todo mundo, não. Eu falei, não, calma, tem outras comidas para vocês. Mas eu quero comer o churrasco de bode que tem para vender. E aí, quando vai numa sorveteria, eles falam assim, já sei qual você vai pedir. Eles veem o sabor mais esquisito, eu falo, é isso. Se eu quiser tomar limão, eu tomo em casa, porque eu vou tomar outra coisa. Queijo com piqui, queijo com... Aí é o que eu peço. Eles sabem que eu sou assim. Falar, poxa, é o único lugar que eu vou poder comer. Não tem nenhum deles que vai na sua onda, teus filhos? Imagina, não. Não come a carne de bode? Não toma sorvete esquisito? Um bodinho guisado. Agora tem morango ali. No básico. Básico. Mas, Marcelo, tem umas curiosidades assim que são muito pertinentes pela circunstância. Eu, por exemplo, sempre me inculcou o fato de alguns carros, principalmente os mais populares, quando você vai pegar aquele negócio... Como é que chama aquela alcinha? Puta merda. Eu chamo de ai caralho. Então. Ai caralho. Tem uns que não tem. E se o carro tem lá os opcionais de fábrica, tem o volante, tem tudo lá, mas não tem o puta merda. E eu ficava muito preocupado, porque é curioso mesmo, por que não tem? Aí, uma mulher de um primo meu, engenheira de automóveis, me tirou essa dúvida. É muito complicado colocar ali, fica caro colocar um puta merda em todos os carros, quando o modelo é um pouco mais básico, então realmente não tem. Você tem esse tipo de curiosidade, assim, essa pergunta, você fala, por quê? Porque tudo começa com um porquê, né? Tudo começa com um porquê, e eu espero tudo termine também com o porquê tudo junto, né? Porque a gente pergunta para saber a resposta. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta, mas eu faço outras. Já perguntei para uma maestra, mas por que a banqueta do pianista não tem encosto, né? Para dar uma descansadinha. Já me perguntaram... ele falou que ele não vai encostar, ele não precisa desse encosto, até atrapalharia. Mas são perguntas que as pessoas se surpreendem quando você faz. Hoje eu recebo muita gente perguntando coisas que eu falo, nossa, isso aí pode render alguma coisa, de verdade. Hoje mesmo teve um e-mail, Marcelo, explique por que a cueca se chama samba canção. Né? Eu não pesquisei ainda, mas é um belo tema. As pessoas te perguntam e você vai tirando ideias. E aí eu vou atrás. Sei lá, por que garfo tem quatro e não 3 ou não 5? Se fosse 3 seria um tridente, não? Sim, eu sei, tudo bem, mas você não come com tridente, você come com garfo. Mas se fosse para comer, você comeria. Não, né? O costume é de comer com quatro dentes. As pessoas fazem muitas perguntas. Algumas, assim, eu até falo, nossa, mas se a pessoa der um Google, tá lá. É uma pergunta que que tá? Mas será que tá? Por exemplo, por que a gente usa gravata? Esqueci o laço, vem de uma... Quando eu vi sobre isso, era um jeito de você se vestir melhor. Sim, que, na verdade, a gravata era um lenço que os croatas usavam, né? Que era um lenço, era bonito. E aí foi se desenvolvendo até virar uma gravata. Mas era, né, os croatas usavam, os franceses viram, vamos usar também. E aí o lenço virou uma gravata e foi virando tudo parte dessa curiosidade. O aperto de mão é uma forma de demonstrar que você está desarmado, né? Você cumprimenta, não tem arma aqui na minha mão. A partir daí vira um cumprimento de saudação quase universalizado. Sinal de não. É porque o nenê, quando a mãe vai pôr o seio para ele mamar, quando ele não quer mamar, ele não faz isso. Ele faz isso, ó. Não quero. Se legal. Fizer assim, ele ia dar uma testada Mas é legal isso, né, cara? Isso é universal também, né? Não, eu não quero. Em todo lugar não é assim. Eu acho que na Coreia, não. Eu acho que, na verdade, no na Grécia, Líbano tem uma coisa que é assim. Que o não O não tem uma coisa que é assim, tipo, intimidador. Eu acho que na Grécia também. Que o não é meio pra cima, assim. Que maluquice, né, cara? Puxa vida. E como é que... E o sim? Eu acho que o sim é pra baixo e o não é pra cima. Não, e o sim, na hora que você faz assim, você está expondo uma área, vamos dizer, vulnerável, você está se submetendo àquela pessoa. Até você se curvar para ela, se você quiser dar uma paulada na sua cabeça. Daí o uso do chapéu também, que o chapéu é uma forma de entender que tem alguma coisa acima de você. Deus está acima
existe algo além do corpo para cima, né? Isso é muito E aquelas interessante. palavras diferentes, você gosta também? Tipo, que isso Eu vem... coleciono dicionários de regiões do Brasil. Então, dicionário de baianês, dicionário cearense, dicionário mineirês. Eu tenho uma coleção já de uns 15 exemplares. Toda vez que eu viajo, eu vou atrás disso e fico vendo. Tem muitas expressões que eles dizem, é baianês, é cearense, mas que todo mundo conhece no Brasil inteiro, né? Mas eu gosto. Mas aí com o Nordeste tem também um equívoco do lado de cá, né, do país, né, que acha que todo nordestino fala igual. E essa não, tem muita diferença. Tem regionalismo, tem coisas que são diferentes. O sotaque de Pernambuco é diferente do da Bahia. Não, sotaque sim. Que é diferente também do de Alagoas, por exemplo. Em Alagoas eles falam Ocho, prefeitura, que é só de Alagoas, é específico de Alagoas. É muito louco. Recife isso, tem outras particularidades, Minas Gerais nem se fala. Mas, escuta, aqui em São Paulo você tem o cara da Moca. Que é São Paulo, Imagina o Nordeste. São Paulo já dá para ter variações, né? O porta, corta e o outro que é paulistano. Interessante que o sul de São Paulo tem uma influência grande com o Paraná, né? Já a região mais para o lado lá de Barretos já é uma influência mineira e vice-versa, né? Por que os carros da Inglaterra e do Japão são à direita e os carros daqui são à esquerda? Tem muito a ver com como se você conduzia carruagem antes, né? Que você dirigia de um lado para você ter a mão preparada para outra para carregar a arma. Para puxar a espada, a pessoa, o seu lado esquerdo teria que estar livre, mas aí na Inglaterra é o oposto. Alguns países aí que tiveram colonização inglesa ou que se inspiraram no modelo inglês mantiveram isso, né? Japão, África do Sul, eles dirigem do lado direito. Mas tem a ver com... do lado direito? Eu tive uma breve experiência na Jamaica, me desesperei e a Júlia assumiu o comando. África do Sul, mas eu nem... É uma sensação terrível. Até do lado da própria Júlia eu me desesperei. Imagina dirigindo mesmo. Aquelas estradinhas da Jamaica, curtinhas. Não, isso não, eu não... Outro dia vi até um carro para atravessar a rua, eu tenho medo. Quando você está em países que é o contrário, para atravessar a rua, eu falo assim, eu vou ser atropelado porque eu não vou prestar atenção. E falando de esquerda e direita, também o sentido político de esquerda e direita também vem de uma história... De como as pessoas ficavam, né, na época da Revolução Francesa, quem ficava à direita, quem ficava à esquerda, lá na Assembleia, né, os lugares dos assentos. E daí ficou direita e esquerda, vem daí, né? Agora, com relação à sua editora... Aí você já passa por uma outra categoria de jornalista. Você vira um editor, né? Você vira o cara que distribui as suas ideias, né? O que te levou a criar uma editora? Qual é essa linha editorial, já que você contou toda a sua história de se tornar um curioso, agora um editor curioso? Eu comecei os meus livros pela Companhia das Letras, a coleção Guia dos Curiosos. E eu comecei a pensar em outros projetos que não eram exatamente só o Guia dos Curiosos, eu queria fazer outras coisas. E a Companhia das Letras falou, não, o que a gente quer ter é o Guia dos Curiosos. Então, se você quiser lançar outras coisas por outras editoras, você fica à vontade, né? E aí eu ia conversar com outras editoras e falava assim, não, a gente quer então que você saia da Companhia das Letras e traga o Guia dos Curiosos. Não, mas eu estou feliz lá, eu quero lançar outras coisas. E nessas eu não conseguia ninguém para fazer outras coisas que não fosse o Guia dos Curiosos. Então eu falei, então eu vou tentar fazer minha própria editora. E eu queria fazer livros de referência, que para mim, quando eu lancei o Guia dos Curiosos, me mostrou que era uma coisa que se fazia pouco no Brasil. Livros de referência, ali no começo dos anos 2000, eram coisas legais, porque a gente não tinha Google ainda tão forte. O que você quer? São os livros de pesquisa. O Guia dos Curiosos é um livro que você não precisa ler numa ordem. Um dia você vai querer saber qual é o nome dos 7 anões, da Branca de Neve. Você vai lá no Guia dos Curiosos, como era o Almanac. O Almanac Abril, a Enciclopédia Britânica. Você vai procurar algumas coisas. E eu achava que tinha um caminho para fazer isso. Era
era um tema pouco explorado. Então eu falei, eu vou fazer uma editora para fazer livros de referência. Aí eu tinha já algumas ideias, eu conversei com outros jornalistas amigos que tinham projetos, e a editora Panda nasce em 1999 para fazer livros de referência. Com o tempo, a gente começou a explorar outras coisas. Vamos fazer livro para criança, vamos fazer livro de gastronomia, vamos fazer guia de viagem. A gente foi explorando outros caminhos. Editou o livro da Mariana Ferrão? Editei os Sucos da Mari. Sucos da Mari? A gente tinha interesses múltiplos ali. A gente fez muita coisa. A editora já começou com um blockbuster, que é o próprio Guia dos Curiosos. Não, Você levou para lá, não? Não, eu levei depois. Mas como eu não sabia o que ia acontecer, eu lancei Os Endereços Curiosos de São Paulo. Foi meu primeiro livro, o primeiro da editora, que era a primeira ideia que eu ofereci para a Companhia das Letras, que ela não queria. Mas o Guia dos Curiosos continuou lá. E aí eu falei, bom, deixa eu ver o que acontece. E aí fui lançando, e Os Endereços Curiosos de São Paulo foi fantástica a venda. É um livro que vendeu muito. Aí eu fui acertando os primeiros títulos. Nós lançamos depois de um outro jornalista, o Lemir Martins, dos arquivos da Fórmula 1. Lançamos um sobre a Olimpíada, que era o Almanaque das Olimpíadas, do Maurício Cardoso. Então ela começou a dar certo. Os endereços curiosos eram gerais, assim? Endereços... assim, eu brincava que não tinha restaurante, hotel e atração turística, mas tinha onde em São Paulo você podia consertar meia de nylon, consertar escafandro, onde você podia comprar uma planta carnívora. Eram essas brincadeiras, e esse livro pegou. Sim, onde você compra fantasia, roupa do Star Trek. Eram endereços muito malucos que eu ia descobrindo. Onde comprar um fogão a gás. E eram coisas que hoje... As coisas vão chegando para você, né? Eu meio que ia pesquisando e achando. Mas tem que ter muita imaginação, amigo. Pouco. Tem ajuda dos teus leitores? Quanto isso é ajuda dos teus leitores? Quanto vem da sua própria insanidade? Não, vamos falar. Não, quando você lança um produto novo, é 100% a sua insanidade. Depois, as edições depois, aí as pessoas ajudam. Então, uma pessoa falava assim, olha, eu tenho uma loja especializada em vender, sei lá, eu achei até filhote de lhama, um cara que vendia filhote de lhama. Então, assim, aí começa a aparecer, porque as pessoas, elas querem estar no guia também. Omelete de tartaruga, de ovo de tartaruga. De avestruz. Olha lá, que legal. Aí você vai contando um pouco com ajudas externas, mas no começo é 100% você. Quando eu fiz o primeiro Guia dos Curiosos, foi tudo fruto da minha imaginação, o que eu queria perguntar, o que eu queria fazer. Depois os amigos vêm e falam, você colocou tal coisa, você já pesquisou tal coisa. Aí vem, você vai fazendo uma peneira. As pessoas chegam mais perto de você para te perguntar ou para te contar uma curiosidade? As duas coisas. Mas perguntar é um pouco maior, assim. Vou perguntar para saber se você sabe, é isso? Não, às vezes elas querem que... Se eu não souber, que eu descubra. As pessoas ficam muito felizes quando elas perguntam uma coisa e querem que eu descubra. E tem coisas assim, recentemente eu fiz um textinho que era sobre esse sanduíche do McDonald's, McFish. E aí eu queria dizer quando ele foi lançado no Brasil. E aí eu fui atrás pela internet da informação e achei uma coisa oficial, assim, da assessoria de imprensa do McDonald's, quando esse sanduíche foi lançado, dizendo que ele tinha sido lançado em 92 no Brasil. Aí eu escrevi uma notinha para publicar, era uma coisinha pequenininha. E aí, imediatamente, um cara me escreveu dizendo, olha, Marcelo, essa informação está errada. E aí ele me mandou um recorte de jornal que ele achou, de 1990, contando a história. E super legal, assim, o que ele me mandou. Eu falei, cara, que bacana, muito obrigado. Aí você começa a criar uma relação com esse tipo de pessoa e ela fica feliz de te ajudar. Eu fico feliz que ela me ajudou, porque a gente consegue dar a informação correta. E aí tem inúmeros casos. Agora, nos vídeos que eu tenho feito para a internet, as pessoas amam que eu conte história de marcas famosas. Amam. Assim, elas vibram, né?
E eu vou no supermercado com a minha mulher e eu falo assim, ó, você compra as coisas de casa e eu vou ficar aqui flanando para ver se eu acho assunto para os meus vídeos. E aí, uma vez eu achei não é que eu achei, eu vi lá o inseticida SBP. Aí eu falei assim, o que será que quer dizer SBP? Aí eu comprei que é para mostrar no vídeo. E aí eu escrevi para a empresa que produz o SBP. É uma empresa anglo-holandesa, que é a Reckitt, que comprou a marca há 20 anos. Eles são donos da marca há 20 anos. Aí eu escrevi para eles, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, perguntando, por favor, o que quer dizer SBP? Deve ser alguma coisa, né? Puta, alguém te respondeu? Responderam. Eu tenho guardado o e-mail. Aí eles responderam, Sistema Brasileiro de Proteção. Eu achei aquilo muito estranho, né? Sistema Brasileiro de Proteção. Aí eu falei, bom, deve estar errado. Assim, um sentimento de que deve estar errado, porque é um nome horroroso. Ninguém ia batizar um inseticida de Sistema Brasileiro de Proteção. Aí pelo LinkedIn, eu escrevi para uma diretora de marketing, uma gerente de marketing, que foi super atenciosa comigo, super. Ela botou gente da equipe dela para me ajudar. Eu falei, eu queria uma comprovação da empresa dizendo, deve ter um papel, alguma coisa que diz, né? Porque eu ficava procurando registro de marca, Sistema Brasileiro de Proteção e não aparecia nada. Eu sei que, assim, um mês, a gente trocando mensagens e tal, e eles falaram assim, é Sistema Brasileiro de Proteção. Falei, mas está escrito em algum lugar? Não, mas a gente afirma que é. Falei, bom, tá, se a empresa diz que é. Só que eu gravei um vídeo para contar essa história dizendo que eu achava que não era, embora a empresa dissesse que era. Esse era o meu vídeo. Falei, olha, é estranho, mas a empresa diz que é. Porque eu estava contando que alguém ia ver aquele vídeo e alguém ia saber qual era a resposta. Dito e feito, Fábio e Fernando, assim, depois que eu publiquei, deu 3 horas, assim, eu recebi uma mensagem de não é pesquisador, mas um cara que gosta desse tipo de coisa. Um outro maluco chamado Fernando, de Porto Alegre. Um outro Fernando, de Porto Alegre. Ele falou, não é verdade, eu tenho aqui reportagens do lançamento do produto. E aí ele me mandou os recortes de jornais da época do lançamento do produto, que eu não sei exatamente porque ele guardou, mas ele guardou, me mandou escaneado, que esse tipo de produto, esse tipo de inseticida, que fazia mal para insetos, mas não para mamíferos, né? Foi desenvolvido por uma empresa americana que nasceu em 1914 e desenvolveu isso nos anos 60, se não me engano. E o nome do químico dono da patente era Sidney Barclay Panic, e a sigla do nome dele era SBP. E aí você mandou para aquela... E aí, ela te respondeu? Ninguém agradeceu até hoje. Tem um mistério também com o Chester, né? A ave. Que nunca ninguém viu, mas... Nunca ninguém viu. Chester não existe. Não existe. Não existe. O que não existe é o Papai Noel, né? Mas o Chester existe. Mas é uma ave, né? Criada em laboratório, né? É um frango com peito maior, que foi desenvolvido pela Perdigão. Né? Perdigão, que é dona do nome Chester. Ninguém pode usar. Outras empresas hoje têm também o frango com peito maior, mas o Chester acabou virando uma outra ave, né? E eles meio que surfaram nesse mistério de ninguém saber o que era o Chester, né? Porque isso, né, viralizava que nunca ninguém viu um Chester na vida. E, na verdade, era um peru maior, um frango maior. Um frango maior, para concorrer com o peru. Uma propaganda muito boa. Ave Chester. Era muito bom. Era bem... O marketing era muito bom, né? Agora, a gente esteve aqui com o Raul Justilori, né, que fala muito sobre o centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um garimpo fantástico do que já foi, né? Uhum. Das histórias, né, que são contadas ali. Também das marcas, né? Ele fala muito da Avenida São Luís, as agências de viagens que existiam lá. Como era bonito esse centro de São Paulo, né? Foi muito cinemas, né? Os cinemas da São João. Isso eu cheguei a... Com um lugar para orquestra, né? Um fosso. Cinemas maravilhosos. Frequentei bastante. Já meio na fase decadente, mas fui muitos cinemas ali no centro. Tem um que está revitalizado, que é o Marabá, né? O Marabá.
que é na São João. Ele tá na ativa, é um cinema Parabéns. de rua. O Marrocos é que ficou deprimente ali. Mas enfim... O Arte Palácio, eu fui assistir o ET com aquela tela... Curvada, assim. Nossa, aquilo para mim foi uma experiência inesquecível. Cinema mais maravilhoso que eu já fui. Essas companhias aéreas que foram embora também, elas deixaram muita saudade, né? Transbrasil, VASP, a Panam, por exemplo, né? Sabe que tem uma história engraçada que eu gosto muito dessas feiras de antiguidades, né? E sempre que eu vou para Porto Alegre, eu gosto de ir na Feira da Redenção. Que tem lá, Brick da Redenção. Que tem lá a parte de artesanato e tal, mas no final é coisa antiga, né? Umas tranqueiras. Assim, eu fiz umas compras maravilhosas. E aí, bem no final do Brick, naquela avenida que termina, que eu não sei o nome, tinha um cara vendendo garfinho e faquinha de empresa aérea. Então você podia comprar. Eu comprei da Transbrasil, tinha TAP, JAL. Eu falei, cara, mas como você conseguiu tudo isso? Não deve ser roubando dos voos, né? Ele falou, não, isso tudo era feito numa metalúrgica aqui em Caxias. E quando eles meio que pararam, eles venderam tudo que eles tinham lá. Então o cara vende faquinha, garfinho das empresas aéreas por R$15. Meu, eu fiz a festa. Que legal. O Copacabana Palace está leiloando agora os itens, né, que foram usados por famosos, tipo a cama da Madonna. Ui, hein? Por aí vai, né? Nossa, se eu tivesse lugar em casa, hein? Só não compro por isso. É. Mas é muito bacana, porque você vai descobrindo a sua própria história. Você acha que hoje as crianças têm esse... Eu já te falei sobre isso com relação à banca de revista, mas crianças e adolescentes, esse estímulo que a gente teve, não querendo ser saudosista além da conta, mas a gente tinha também outra coisa que eu esqueci de falar, 2 elementos também, o álbum de figurinhas e o jogo de botão. Álbum de figurinhas ainda existe, né? Não, se coleciona. Quando você chega numa Copa do Mundo, a febre por álbum de figurinha ainda é grande. É verdade. Crianças ainda curtem álbum de figurinha, tem muito. Volta e meia vem a moda de bater figurinha. Futebol de botão, é assim, eu colecionava times de botão, joguei bastante, mas não dá para competir hoje com videogame, né? Eu vejo o videogame e falo, mas, gente... É muito bem feito, É assim, não dá para competir. Né? Putz, futebol de botão, você andava, brincava, chutava. Mas hoje, para uma criança, não dá para competir. Agora, dessa coisa de guardar reminiscências, né? Eu vejo assim, eu tenho muita fotografia que eu tirei. Então, eu tenho o meu álbum de fotografia da minha Copa do Mundo de 98. Então, eu vou lá e vejo. Só que eu vejo mais as fotos de 98, porque eu não consigo achar as de 2006 e de 2010. Tem alguma nuvem numa pasta, não sei aonde. Então é muito louco. Elas porque quase que não existem, né? Ou eu faço fotografia e a gente acaba não fazendo, porque a gente fotografa demais hoje em dia. Mas então é uma coisa que talvez ela vá se perder da minha memória, do meu legado para deixar. Eu tenho, por exemplo, guardado até hoje, você falou dos álbuns de figurinha, mas eu tenho CDs que eu ouvia quando eu era jovem, né? Eu tenho alguns LPs e tenho muitos CDs. Aí eu falo assim, eu vou me desfazer disso ou eu guardo? Porque tem lá a capinha do álbum. Nostálgica, né? Você tem lá os créditos. Você ainda tem algum LP? LP eu tenho alguns. Eu tenho, mas CDs eu tenho... O primeiro CD que eu comprei, do Tom Waits, primeiro na vida que eu comprei, e mais uns 2 ou 3, porque não dá, CD não dá para guardar. Cara, eu tirei tudo da capinha e botei numa pasta daquelas de pôr no carro, com tudo arrumadinho. E aí no carro eu meio que ficava atrás do meu banco, assim, eu tirava, trocava, sabe? Uma coisa meio assim. E por causa disso eu não tenho nem as capas e nem os CDs mais, acabou, não tenho mais nada, nenhum. Então, agora você imagina, eu gosto muito de exposições, né? Eu gosto dessa coisa de ver objetos, memorabilia. Quando a gente for contar a história desse momento, o que a gente vai ter de memorabilia? A gente não vai ter mais capa de disco, a gente não vai ter mais capa de CD, a gente vai ter que tirar da internet imagens. Então a gente não tem... O tato, não vai ter esse analógico aqui, o tato de pegar. Eu vi uma reportagem interessante falando sobre... Não, fala, querido. Que essa
essa febre dos brinquedinhos de garra que você pega para pegar os bichinhos de pelúcia. Tem agora uns grandões, em todo lugar que você vai, posto de gasolina tem. E uma explicação para isso, que o mundo ainda é tão digital, tão com tanta tela, que isso faz sucesso porque crianças, adolescentes, jovens, velhos, querem, deixa eu ver, pum, é algo que você pode pegar, que você tem ali o tátil, que acabou, que não tem praticamente em lugar nenhum mais. Hoje todo museu, toda exposição, você tem que ter a área instagramável, a área tátil, a área não sei o quê. Mas o objeto ainda chama muito a atenção. Eu fui curador de uma exposição no Museu do Futebol chamada Futebol de Brinquedo, em que a gente pegava brinquedos, né, você falou do futebol de botão, mas vários, né, brinquedos que a gente brincava de futebol, né? Então, assim, a gente jogava pelada na rua e tal, mas chegava uma hora que você ia lá, tinha os bonequinhos da Coca-Cola, você tinha o futebol de botão, você tinha aquele dedobol, você tinha um monte de outras coisas para brincar de futebol. E talvez a gente não vá ter mais objetos para contar as histórias. Vai ter que ser tudo digital. Você não vai... Né, hoje, as exposições têm que ser imersivas. Aí você vê lá Van Gogh, Leonardo da Vinci, aquela monte de imagem. Então, mas você não tem mais a dimensão do quadro. Você já não tem mais aquele olhar da tinta, da moldura. A gente está perdendo um monte de coisa importante com essa história hoje tem que ser tudo digital. Não, é um jeito mais fácil de fazer. Né? Mas, poxa, você pode ver a Mona Lisa projetada de ponta cabeça, ela mexendo na boca. Não precisa ir até o Louvre para ver também, né? Tem essa também. Mas ver no viaduto sim, mas não sei onde. Mas eu tô dando um exemplo da Mona Lisa, desculpa, era mais para dizer, mas não, você pode ir na Pinacoteca, às vezes você não vai na Pinacoteca ver o quadro do jeito que é, né? Você não vai ver um Portinari do jeito que é, e você vai ter uma sensação diferente se ela é só projetada. E eu não sou contra a projeção, mas só isso não. A gente tem que ir em museus, a gente tem que ir em exposições, a gente tem que ver as coisas como elas são também. Eu queria te falar uma coisa a respeito do que você estava comentando da memorabilia. Por exemplo, um celular pode ser o mais importante, o mais tecnológico. Daqui a alguns anos ele é um lixo. Uhum. Ele não tem, ele está além de qualquer recuperação. Um carro. Você pega um carro, que nem, sei lá, um carro que é mecânico, que lá tem um cara que vai, arruma peça, você tem, esse carro aqui é super bacana. Um carro tecnológico, ele vai ser um lixo. Você não vai ter como mexer nele. Computador. Então a gente não vai ter um computador. Ele vai pro lixo, vira lixo eletrônico. Acho que a gente vai ficar cheio de lixos e não vai ter coisas para guardar. De falar assim, olha, eu guardei o meu carro de quando eu era, olha esse meu celular ou essa minha, sei lá... É estranho essa falta da memória. Você falou do celular, é muito legal. Hoje, se você guardou algumas peças, de mostrar... Gente, lembra aqueles celulares que a bateria pesava 2 quilos? Eu tenho guardado. Então é interessante mostrar a evolução. Isso é bacana, você ir num museu, no memorial e ver, né, guardar algumas peças disso. Né? A gente tem que preservar essa memória de você entender como eram os computadores, os primeiros computadores. Isso é bacana. A gente tem que guardar essa memória. A nossa geração 50 a mais é essa geração X, que não à toa o X é o enigma, é o X da questão, é a que passou por isso, é que está passando. A gente está aí. Nós somos as testemunhas vivas dessa história, igual o Repórter Esso. A gente viu o analógico ser transformado no digital, a gente viu o muro de Berlim cair, a gente viu essa transição. Então, é uma responsabilidade nossa, né? Hoje tem muita coisa que essas crianças veem que elas talvez não se emocionem tanto, porque não fazem parte da memória afetiva delas. Mas o que mais chama atenção quando a gente mostra a memorabilia é você olhar e falar, nossa, eu tive um desse, nossa, meu pai usou um desse. Isso vai te dando uma sensação muito... de pertencimento. Exatamente. E a gente não pode perder. E as crianças de hoje, elas vão olhar daqui a pouco o celular
de 2025, quando elas tiverem 40 anos, falar, nossa, era assim mesmo. Isso está nos brinquedos, isso está no futebol, isso está nas próprias marcas também, né? Tudo. Mas, por exemplo, um carro antigo, ele pode ser consertado e ele vai andar. Sim. Um antigo para nós. Talvez, muito provavelmente, um carro antigo de hoje, ele tenha necessidade eletrônica tal que ele não vai conseguir andar. Talvez. Que é diferente de um carro que é mecânico, que você vai, coloca elétrico. uma mola aqui, não, a gente pode arrumar essa peça aqui, lixa aqui, vai, põe, blá. Um carro que tiver uma parte eletrônica muito, muito importante, ele vai estar, ele pode ser uma peça de museu, mas ele não vai poder ser um carro. Sim. Mas vale também, né? Não, claro que vale. Hoje você tem, acho que todos os países do mundo têm museus de automóveis que são adorados, que as pessoas querem ver. Aqueles carros, os pioneiros, depois o que veio, aqueles enormes, os rabo de peixe e tal. E você vai ver hoje os pequenininhos, os modernos, que talvez não andem, mas estão ali para mostrar. Você vai ver um Gurgel, fala, nossa, o que é um Gurgel? O Gurgel ainda, se você quiser arrumar, Gordini. Gordini. O famoso Gordini, Carmanguia. O Simca Chambord. Simca Chambord, TL. A gente teve um TL lá em casa. Minha casa variante. Opala com a direção. Isso. O câmbio na direção, que era um banco só. Você está falando isso? Se eu olho, eu falo assim, nossa, é o meu avô. O meu avô tinha um azul, um desse, azul calcinha, né, que se falava. E assim, para mim é muito marcante. Eu ir com naquele banco enorme do lado do meu avô, sem cinto de segurança, sem nada, assim, né? Ele dirigindo. Então, só três. Então, quando você fala isso, olha como já mexeu comigo. Eu lembro do meu avô. Né? Eu não tenho aqueles posts que a gente recebe, assim, se você viveu nos anos 80, você fumou os cigarrinhos de chocolate. Isso. E também chupou o bala soft e quase engasgou e morreu, e não sei o quê. A gente vai se identificando, né? É tão louco que uma das exposições que eu mais gostei de ter ido foi no Museu do Ipiranga, antes da reforma, que era uma exposição de embalagens de bala e chocolate. Né? Então você olhava e falava, nossa, o pirulito Zorro eu lembro. Zorro era de chocolate, o campeão era de morango. Balachita, nossa, o cigarrinho da Pan. Você olhava e falava assim, gente, né? Você pensa, o Museu do Ipiranga tem uma exposição dessa? Sim, faz parte do acervo deles. Mirabel, Mirabel, amarelo, Mirabel verde, vermelho. E o goiabinho, azul, eu prefiro... o goiabinho do Shen, né? Do Shen. O goiabinho do Shen, que chega por último. Fica Você lembra o slogan? Eu prefiro lanche Mirabel, eu também prefiro lanche Mirabel. O vermelho era de chocolate, o amarelo era de abacaxi, o azul era de coco, se não me engano. Né? Tinha um marrom que era de chocolate, era muito bom esse Mirabel, né? Tô sentindo o gosto dele aqui agora. Rocambole Puma. Rocambole, bole, bole, bole. Rocambole, bole, bole, Puma. A garotada. É muito bom. É Bombons Garoto, que agora, né, mudou um pouquinho, a caixa só vai diminuindo, né? Não só de tamanho, mas de quantidade. A caixa não diminui, que vai dentro que diminui. Não, mas ela também tá diminuindo. Mas tem os ruins. Aí fica só os ruins. Aí a gente vai brigar, porque eu adoro os de fruta lá. De fruta? De passas? É bom dividir com ele, de figo, então. que não tem mais. De figo, esse é bom. Vai não, Teló, fica mais, tchau. O de figo. Bom demais. É bom, eu gosto. Bom é o Caribe, o de banana. Nossa, realmente, meu... Marcelo, conta para nós um pouco como é que é ser curador do Museu do Futebol, já que tem tanta reminiscência do passado assim. E aí? Bom, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu participei da criação do Museu do Futebol há 16 anos como pesquisador. Então eu via lá os curadores trabalhando e eles falavam, tem que pesquisar uma sala, tem que fazer isso. Eu ia lá, pesquisava, escrevia, opinava, mas eu não participava ativamente da criação. E depois dessa minha participação como pesquisador, eu fui convidado para fazer algumas exposições permanentes como curador. Então eu comecei a trabalhar muito próximo. E quando eles resolveram mudar, né, há 3 anos, eles começaram um movimento para mudar, atualizar, na verdade, não vou usar, mas atualizar a exposição de longa duração. Aí eu fui convidado para ser curador de verdade. E aí é muito bacana, porque o Museu do Futebol de São Paulo é uma coisa tão maravilhosa que quando ele nasceu há 16 anos atrás, ninguém falava em exposições imersivas. E o museu já tinha uma parte imersiva,
que é da parte das torcidas. Quando não era moda, ninguém falava, tem que ter áreas instagramáveis. E o museu, ele era todo colorido. As informações vinham em placas grandes, em coisas que rendiam fotografias maravilhosas. É um museu muito fotogênico. Então, tinha um desafio muito grande de não perder essa modernidade que ele já tinha 16 anos e atualizar os conteúdos, né? A gente precisava falar mais de futebol feminino, a gente precisava falar da luta contra o racismo no futebol. Tinham vários temas importantes que a gente, há 16 anos, não se falou. Então foi um desafio bastante grande de ter que manter o nível desse museu, trazer esses novos temas e deixar ele cada vez mais lúdico, né? E eu acho que o desafio na base é também agradar todas as torcidas do futebol brasileiro. Eu acho que isso vocês conseguem. Claro que alguém pode achar que tem um privilégio maior para o eixo Rio-São Paulo, mas como torcedor do Cruzeiro Esporte Clube, o melhor de Minas Gerais, acho que ele está bem representado lá. E acho que, tipo, o Náutico tem a sua representatividade, até o Ibis está lá, né? Então, é um desafio grande. A gente teve, Fernando, uma preocupação muito grande, porque tem isso, né? Desde que, quando eu comecei a trabalhar na revista Placar, há 40 anos atrás, a gente tinha que ficar lá contando, tá falando do Flamengo nessa edição? Tá, então tá falando do Fluminense, tá falando do Botafogo. O tempo todo a gente tinha que fazer essa conta. Se preocupar em agradar todo mundo. Principalmente, vamos dizer, os 12 maiores clubes, a gente tinha que agradar. As maiores torcidas, que é quem ia comprar a revista, né? E quando a gente foi fazer o museu lá atrás, a gente falou assim, o torcedor tem que perceber que esse não é um museu do clube dele. Cada time tem hoje o seu museu, o seu memorial, e que tem que atender essa vontade do cara ver as taças, as camisas. Nós vamos fazer um museu para celebrar o futebol, né? Então nós vamos falar das Copas, celebrar o futebol brasileiro, dos grandes ídolos, independente do time. Ele não vai estar vestindo a camisa do time, vai estar vestindo a camisa da seleção. Então tinha uma preocupação muito grande de, lógico, deixar em alguns lugares sinais de que a gente está falando de todos os times, mas que isso não... A gente não queria o torcedor contando, fala do Corinthians 3 vezes, tem que falar do São Paulo. Não é isso. Ele tem que ir lá... Vocês conseguiram isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que hoje você não tem reclamação dizendo, meu time não está aí. Não tá, né? Tá tudo ali. Tem uma quantidade tão grande de informação e de coisas para ver e curtir. Hoje falando bastante de futebol feminino. Então, assim, não é uma reclamação. Falta o meu time. Não é mais. Acho que o torcedor já percebeu que a gente está falando do futebol de modo geral. E aí ele quer lá ver coisas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Tá lá, mas tá times, lá. Mas os próprios times têm hoje memoriais lindos que têm que ser visitados também. E aí... Mas eu digo assim, os times estão lá no Museu do Futebol. Estão lá também. Estão. Hoje a meninada, quando viaja, sempre quer visitar os estádios principais. Visitas guiadas, né? Eu tenho um quero ir no filho... Santiago Bernabéu. Eu quero ir não sei aonde. Eu tenho um filho de 19 anos e a gente já assistiu o jogo do campeonato húngaro, como assistiu o jogo do campeonato sergipano. Onde a gente vai, futebol Eu ia com meu filho para ver um pessoal que, há muito tempo, eles chamam Jogos Perdidos. Não sei se eles têm ainda, mas eles vão ver o Jabaquara e... Eu sou um desses. Mas é só, assim, Jogos Perdidos. Mas seu filho é profissional de futebol e você também foi, né? Hoje ele é repórter jornalista esportivo. de futebol. Mas nós já fomos em cada lugar. Eu sou desses. Né? Eu sou desses. Assim, as pessoas perguntam, né, nas minhas férias de janeiro, por que, como todas as pessoas, eu não tiro nas 2 primeiras semanas de janeiro, né, quando já está todo mundo viajando, porque eu não viajo também, e eu deixo para tirar na última semana de janeiro. E eu tenho que explicar que eu espero o campeonato estadual começar para que eu possa, eu e meu filho, irmos em jogos dos campeonatos da cidade que a gente vai. Se a gente for no começo, o campeonato não começou. Sei. Não, e a gente vai. E quando a gente está viajando para fora do país, a gente tenta pegar. Então eu lembro que a gente estava em Budapeste, ele falou, quero ir no jogo. Eu não lembro qual... Ferencváros? Não. Agora não lembro o time. E aí eu falei, tá bom, então nós vamos lá e a gente compra o ingresso pro jogo, antes, né?
Aí a gente chegou lá na bilheteria, a gente quer 2 ingressos. Ele falou, tem que ser sócio do clube. Falei, como faz para ficar sócio do clube? Você vai naquele outro guichê, faz a carteirinha, não paga nada, mas você tem que tem que pôr a impressão digital, tem que ter o teu rosto. Aí a gente foi no guichê, virou sócio, ganhou carteirinha. Que legal, foi melhor ainda. Então foi você no é jogo. sócio do clube. Sou sócio, acho que é do Ferencváros. Com meu filho, a gente estava em Berlim e não tinha jogo, era um time do subúrbio de Berlim, não é o Hertha, imagina. Mas é um time operário de Berlim, camisa vermelha, naturalmente. E nós fomos acompanhar o treino. Não tinha jogo, fomos no treino, eles deixaram a gente acompanhar. Imagina, pegamos um trem de subúrbio, assim, horas, e fomos lá para ver o treino. Os caras acharam que você era olheiro de algum time. Eu campeão. Mas é isso, O que eu adorava, que não dá para terminar essa história de falar de futebol sem lembrar, que a gente falou de empresa também, o futebol cards da Ping Pong. Hein? Eu tenho a coleção completa. Aquilo é maravilhoso. Eu não tinha a coleção completa, e aí eu fui entrevistar o maior colecionador de futebol cards, né, que é qual é o nome dele? Corvalão, o sobrenome. Ele é o maior colecionador, ele tem a página Futebol Cards. E eu entrevistei ele, a gente ficou amigo e tal. Ele falou, quais são os que faltam para você? Aí eu mandei a relação, ele falou, vou te mandar. Aí hoje eu tenho a coleção completa de futebol. Maravilha. Cards. E também no futebol, saudade imensa do Canal 100, né? Você ia no cinema... O Canal 100 tem um vídeo bastante grande no Museu do Futebol. A imagem era bonita, né? Era um outro ponto de vista, uma cor bonita, né? Era uma essa coisa meio câmera revolucionou. A gente ficava assistindo Primo Carbonari, ali, né? Aquela coisa chata do Primo Carbonari, para depois vir o Canal 100. Porque E a gente reclamava que era só jogo do Rio, né? Ah, sim. Jogos no Rio, porque o cara que fazia aquilo ficava no Rio. Você sabe que hoje não, mas a maioria dos indígenas, eu viajo para operar os indígenas na Amazônia, eles são Flamengo-Fluminense. Por causa dos Fla-Flus que tinham, que eram transmitidos por rádio. Aí hoje, agora, já tem mais corintiano, tem outras coisas, tem palmeirense também. Mas antigamente era Flamengo-Fluminense. Mas ainda é bastante disso, né? No Nordeste. Para terminar mesmo, coleção dos bichinhos do chocolate surpresa. Chocolate surpresa, eu tinha barrinha. vários, mas o que eu tenho guardado de verdade é o Guia quando o Guia dos Curiosos virou os cards. Quando o Guia dos Curiosos foi lançado, assim, a minha vida mudou bastante, né? Porque foi um livro que ficou quase um ano na lista dos mais vendidos, foi um livro que vendeu bastante, eu dei muitas entrevistas, foi no programa do Jô, eu lembro que eu esgotei a primeira edição só nesse dia. E aí, algumas empresas começaram a me chamar para fazer produtos do Guia dos Curiosos. A primeira foi a Grow, que lançou um jogo de tabuleiro, que eu que escrevi as perguntas, eu que fiz a estratégia. E foi um jogo lindo, assim, que muita gente lembra desse jogo. Qual que era o perfil? Qual que era? Não, era o Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos era em tabuleiro. A estratégia do jogo era baseada naquele jogo Dicionário. Ah, que legal. Então, mas foi o Guia dos Curiosos. E foi uma coisa muito marcante, porque eu fiz nas minhas férias. E eu fui para um hotel fazenda e eu tinha que pensar em umas palavras engraçadas, porque era baseado nas curiosidades das palavras. E estava todo mundo na piscina, lendo o Código da Vinci, né? Na época que as pessoas liam livros na piscina. E eu tava com o dicionário Aurélio Alberto na piscina, lendo, né? As pessoas olhavam lá, esse é maluco mesmo. E fazendo anotações. Logo depois, a Nestlé me procurou para fazer a coleção, porque o chocolate surpresa naquela época era o must, assim, todo mundo colecionava e esperava as novas coleções. E eles lançaram a coleção Chocolate Surpresa Guia dos Curiosos. Isso eu tenho guardado inteirinho. Cards, que legal. Cards, 30 cards. Não sabia disso. E depois a Arcor lançou o chiclete do Guia dos Curiosos, com as figurinhas dos Guias Curiosos. Caramba! Eu também tenho guardado. Então, assim, o Guia dos Curiosos virou ali, em 95, 96, uma febre bastante grande, né, de produtos. Então foi bacana. Teve a Revista dos Curiosos, que durou pouco. A editora não era das melhores, mas... E como é que a gente acha, quem está acompanhando essa conversa maravilhosa aqui, você tem o canal, conta pra gente. Procurando como Guia dos Curiosos, você me acha em qualquer rede, né? Guia dos Curiosos é no YouTube, Guia dos Curiosos é no Facebook, Guia dos Curiosos é no Instagram, no TikTok, no YouTube, tudo Guia dos Curiosos. Não tem erro. Muito bem. Bom.
Eu adorei. Muito legal, muito bacana. E você também ali tem jeito de te mandar as perguntas, né? Sim, Porque a curiosidade... qualquer pessoa mandando uma mensagem, sou eu que administro, porque os meus filhos me deram um golpe, né? Durante a pandemia, eu não estava pensando em fazer conteúdo para rede social. Eu fazia algumas coisas que não davam muito certo. Aí eles falavam assim, não, você tem que entrar no TikTok, você tem que entrar no TikTok. E eu falava para os meus mais velhos, falei, gente, TikTok, não seja preconceituoso. TikTok tem muito conteúdo bacana, você tem que entrar. Falei, então eu vou fazer, mas vocês administram. Então você caiu no conto, né? Aí durante 2 meses... Funcionou. Depois Depois, eu tô ocupado, É que nem comprar cachorro e dizer que eles vão passear, esquece. Aí eu tive que aprender a legendar, pôr música, eu fui fazendo. Então hoje eu administro, né? Eu que vejo. Mas você vê, com isso você tem contato com a geração mais jovem, e que é uma coisa muito legal, né? E é maravilhoso, Fábio. Assim, nos lugares mais absurdos que você possa imaginar, as pessoas vêm falar comigo por causa do TikTok. Eu fui visitar a estátua de Padre Cícero. Eu fui para Juazeiro do Norte, que eu tinha essa vontade. Falei, quero ver a estátua do Padre Cícero. Era um sonho. Aí uma vez eu falei para minha filha, vamos lá. A gente pega um avião, vai para lá. Aí tô subindo a escada do Padre Cícero, que não é uma escada tão grande, mas tô subindo. Aí eu começo a ouvir a minha voz atrás de mim. Aí um cara chegou e falou, é você? É você? Imagina a situação. Já peguei avião que vem o comissário, tudo bem, tal, café, água. Eu vejo os teus vídeos. Né? Então tem situações muito legais, as pessoas me o Fernando reconhecendo, viveu isso comentando. muito na época do bem-estar, porque se eu, que aparecia raramente, vivi, esse cara aqui, acho que não conseguia andar na rua, né? Mas ouvir a sua própria voz, olhar assim, é bacana. É legal, mas é legal. É né? bom. Bom, Marcelo, muito Bom, obrigado. Marcelo, Sucesso obrigado, pra viu? você. Boa sorte na vida e na Obrigado. jornada. Valeu. E quando o podcast virar 60 a mais, vocês me convidam de novo com também. certeza. Mais assunto ainda. Obrigado, Valeu, cara. gente. Valeu.